Voltamos com o segundo bloco do seu programa Lente Esportiva. Está nos assistindo? Quer participar conosco? Telefone e WhatsApp, Rinaldo? Pois não, nosso telefone é o 33798916 e o WhatsApp 991355318. E olha, tá chegando as mensagens polêmicas. Daqui a pouco a gente segura, não falha. Que é no momento do Santos. Mas tem uma aqui pro Manuel. Fala, Manuel. Representa nós, santistas natos. Vamos ganhar dos galinhas pretas dentro da arena privada. Paulo Trindade do Gonzaguinha São Vicente. Paulo Trindade estudou comigo no Neves Prado Monteiro. É um amigo meu de longa data. Faz tempo que eu não vejo o Paulo. Eu vejo o Paulo no programa aqui concorrente nosso, que volta e meia ele também participa muito do esporte da cidade. Grande abraço, Paulão. Vamos ganhar sim. Está praticamente garantido, né? É só a gente tomar cuidado aí com as... Com o trio de reforços que não jogou na partida anterior. Com extra-campo. Manuel, para quem não sabe, frequenta o Santos desde a barriga, na barriga da mãe dele. Ia no colo, a mãe levava ele no colo para assistir o Santos Futebol Clube. E há 10 anos é sócio do Santos Futebol Clube. Inclusive, temos algumas fotos aí. Sim. Aí encontrei o Guga Matador aí, nosso amigo comentou dos anos 90, né? Sim. O Guga estava no Maracanã, lá torcendo pro Santos desesperadamente Dando entrevista aí pra TV Tribuna. Aí foi uma polêmica aí que a gente estava protestando em relação no passado à venda do Neymar, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Aí o nosso amigo William, vocês conhecem? Lá na porta da vila, muito humilde, gente boa, santista. Aí Vitor Moran, isso foi na comemoração do título de 2011. Isso foi a carta que protocolamos na ouvidoria, né? Maracanã aí, ó, Santos calou o Maracanã fazendo um golzinho no final, golaço do Lucas Lima. Saída da vila também com o Alberto. Aí o Maneco, funcionário mais antigo do Santos Futebol Clube. Seu Durval, simpatia em pessoa, não perde um jogo do Santos. Aí foi no novo Mineirão, né? Ano passado, na Copa do Brasil, que estivemos lá. E isso aí é uma polêmica que é uma pena que não foi muito divulgado. 2005, né? 2005. Aí a gente está falando de força extracampo, né? E essa semana tem alguns jogos que estão meio comprometidos no meu ponto de vista. Mas em 2005 o Santos ganhou de 4-2 do time adversário, de quarta-feira agora. Quem era? É o time que a gente vai jogar agora na quarta. Qual o nome do time? Eu não sei, o Reinaldo quer falar? Ele é sediado lá em Itaquera, ou melhor, no Parque São Jorge, ele não tem número lá na Marginal e joga num campo que é cedido pelo governo. É exatamente esse. E a gente, o Giovani acabou com a partida naquele jogo. Acabou. O jogo Frontinho fez 1-0 numa... Olha, tem dois doentes aqui, não um só não. Exatamente. E o Santos ganhou de 4-2. O que aconteceu? Aquele senhorzinho de preto, chamado Edilson Pereira de Carvalho, ele confessou que ele se envolveu em... Ele roubou. A máfia do apito. Roubou pro outro time lá e tal. E esse jogo ficou comprometido e voltou. O jogo foi uma quarta-feira, nesse dia eu tinha uma prova na faculdade, eu não pude ir. Nisso, um amigo meu de São Sebastião, o Elton, que inclusive está até entrando em contato comigo, que vamos pro jogo quarta-feira, vendo formas. Ele disse, Neto, tem um amigo que é o doutor Matheus Cury, até dar o crédito para ele aqui, que é um amigo também que frequenta o Santos, para entrar numa ação contra a CBF. Entramos de forma despretensiosa e passou o tempo, teve a primeira audiência, os representantes da CBF vieram até São Vicente para fazer, né, tentar administrar, fazer um negócio que deixa para lá, não deixamos para lá, e foi para a segunda instância. Na segunda instância, eles não compareceram, o juiz deu causa ganha. Então, nessa época, eu e mais um São Paulino, também o São Paulo teve um jogo prejudicado, que ganhamos. Contra eles também. E, assim, eu consegui um valor que ultrapassava, vamos colocar aí o valor do ingresso hoje, ele ultrapassava 100 vezes o valor do ingresso. Porque também teve danos morais, porque você vai para um jogo de futebol, você pode tomar uma pedrada, você pode acontecer de tudo contigo. Vocês sabem aqui como é que funciona um clássico, principalmente. Então eu me senti honrado de que eu acho que cada torcedor tem que fazer esse papel de cobrar os seus direitos. Porque senão o futebol brasileiro não estaria dessa maneira se cada um fizesse um pouquinho. Esse é o meu ponto de vista. Então esse foi um caso de 2005 em relação à CBF.
Polêmica, hein? Mais polêmico que você, ô Reinaldo Rodrigues. Não é questão de ser polêmico, é fazer valer o seu direito. Exato. O torcedor santista, principalmente, os outros, eu não estou nem aí com ele, mas o torcedor santista tem que ser mais atuante nesse sentido. Tá, nós já vimos jogos do nosso time, vários jogos em que o time foi prejudicado, e só ficou no blá blá blá, na reclamação, uma série de comentários, e nunca se foi feito nada. Quero até parabenizar aqui em público nosso amigo Netinho por conta dessa iniciativa, e que outros torcedores santistas fiquem mais atentos aos jogos do Santos, e quando vê que o seu time foi realmente lesado, que faça isso, faça prevalecer o seu direito. Porque é como ele mesmo estava falando, ela requer danos morais. Em determinados jogos, principalmente aqueles de alto risco, você corre riscos que não deveriam correr, mas corre, certo? E o torcedor, hoje o futebol é uma grande indústria, move muito dinheiro, move muita coisa, principalmente fora de campo. Principalmente fora de campo. Então o torcedor tem que ser atento, tem que ser participativo e fazer valer o seu direito, sim. Naquele momento, o crapo lá do Edilson Pereira de Carvalho, né, que é o seguidor do Márcio Rezende de Freitas, ele ainda disse que ele não conseguiu roubar o Santos na ocasião, Tadeu, porque o Giovani estava endiabrado. Foi essas palavras dele, eu lembro dessa reportagem. Palavras dele, é verdade. E no outro jogo foi expulso o Giovani. Até pra gente lembrar um pouquinho, né, o que foi esse caso, o Edilson teria recebido dinheiro para favorecer o Corinthians naquele jogo contra o Santos. O Santos venceu de 4-2 e foi um dos 11 jogos que teria sido manipulado. Tinha um outro árbitro junto, não era só o Edilson, mas esse caso em específico, era o Danelon, não era? Danelon, Paulo Danelon. Mas nesse caso em específico tinha sido o Edilson. No jogo, o jogo foi cancelado, teve uma segunda partida, o Santos perdeu por 3-2 e o Giovani foi expulso porque ele chutou a bola para fora do campo. Exatamente. Exato. E um outro jogo também foi o jogo no Morumbi, São Paulo e esse time que foi 3-2 para o São Paulo. Sim. Não valeu, remarcaram e no jogo seguinte, numa quarta-noite, o jogo foi 1-1. Agora, só para finalizar, a ação foi por conta de você não ter conseguido ir no jogo remarcado. Exato. Primeiro para recuperar o valor do ingresso e todas as despesas que tem numa ida à partida de futebol. E porque eu também não consegui ir na próxima partida, porque não estava programado. Eu me programei para ir naquela partida no domingo. Eu fui nas duas. O que aconteceu na segunda partida, então foi uma vergonha. Porque até para a gente elucidar, né? Os torcedores que compareceram no primeiro jogo, né? Eles tinham direito a livre acesso na segunda partida. Sim. Vamos aos gols da primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. E as informações aí vocês vão passando, cada um sabe o seu clube. Ao longo de cada gol vão passando as informações. Pode soltar os VTs. Tá aí o jogo Goiás e Vasco, né? Eu não sei quem é o responsável. Zé Eduardo de bicicleta, hein? Estreando, hein, Zé Eduardo? A que ponto chegou o Vasco da Gama? Só ganha do Flamengo. É incrível. Incrível. Só ganha do Flamengo o Vasco da Gama. E o Flamengo só ganha do São Paulo. É verdade. Gol de bicicleta do Zé Love. Um belo cartão de visita. E o Goiás vai subindo na tabela, hein? E um pênalti que foi pênalti, é verdade, mas... Pênalti. O Bandeira fez o papel dele, o lance era dele. Diferentemente do jogo Chapecoense Atlético Mineiro, que o lance também era do árbitro no gol do Apodi, e a distância foi exatamente a mesma. E foi no limite ali, hein? Foi no limite da área, mas... Foi. Parabéns ao Bandeira, que deu o pênalti, chamou a atenção do árbitro. Oxalá todo o trio de arbitragem agisse dessa forma, com isenção. Infelizmente a realidade não é essa. Aí o Eric fazendo o segundo gol de pênalti. Esse Eric tem feito bastantes gols, hein? Tem o principal destaque, né? Um jogador rápido, né? Não bateu bem não, hein? Deu sorte. A bola bateu no canto da trave e entrou. Não bateu bem não. Mas tava fraco, né? O Menezes é bom também, né? O camisa 10, né? Não, Felipe Menezes. Mas não deu certo no Palmeiras, né? Não foi só no Palmeiras. Foi no Palmeiras que ele não deu certo, no Benfica ele não deu certo, no Sport ele não deu certo. Tá dando certo no Goiás. Só no Botafogo ele também tinha ido bem antes de ir pro Palmeiras. É que tem jogadores que em time de menor pressão, ele consegue desenvolver o melhor futebol. Você põe uma camisa um pouco mais pesada, né? Sente, não adianta. Aí é da personalidade de cada jogador, não é? Mas nota-se que ele tem qualidade. Tem jogador que estreia no time, parece que joga no time há 10 anos. E esse Vasco? Qual é o fim do poço pro Vasco da Gama? Série B 2016. 20 jogos, 13 pontos conquistados,
né? Tá certo que ano passado o Palmeiras se livrou com 40, não foi? Sim. Mas vamos arredondar a conta. Um time que em 20 jogos fez 13, tem que fazer 30 em 18. O Vasco ele tem que vencer 10 jogos no mínimo. 11 jogos dos próximos 18. Passamos para Sport E Figueirense. Figueirense. Figueirense é meu time, Figueirense que estreou o René Simões e venceu de virada ao Sport por 2-1 no Orlando Scarpelli, ganhou de virada, vi os melhores momentos desse jogo, não assisti ele ao vivo, mas o Sport mostrando que começa a entrar em decadência. Física e técnica. O Figueirense, por estar numa posição tanto quanto ainda arriscada na tabela, fez prevalecer o seu valor mando de campo. Estreou técnico novo, o time sempre se encoca um pouco mais. Venceu com inteira justiça ao Sport por 2-1. 3 pontos valiosíssimos para a equipe de Santa Catarina. 2 uniformes estranhos, hein? Um todo preto. Os dois. O Figueirense não obedece as suas cores. Toda essa do Sport aí. Agora, o Figueirense, é importante destacar que o René Simões estreou, mas foi aquela estreia fato novo, né? Os jogadores, eles teriam que se adaptar à saída de um Argel, não em crise, não com resultados ruins, e sim porque o Argel foi pro Internacional. Então, os jogadores, claro, teriam que manter o ritmo com o Argel e, claro, demonstrar o futebol pro técnico novo, o chamado fato novo. E passamos para Ponte Preta e Grêmio? Isso. Não, isso mesmo. Ponte Preta e Grêmio. Só deu Ponte. Só deu Ponte Preta e o Grêmio teve como seu melhor jogador o goleiro Marcelo Groi, com várias defesas. E no finalzinho quase ganhou ainda. Quase ganhou o jogo, a defesa do jogo foi do goleiro Marcelo Lomba. Ponte Preta que ainda pôs 2 bolas na trave. Os próprios jogadores do Grêmio assumindo que a Ponte Preta foi melhor, sendo que um ponto foi um grande resultado pela circunstância do jogo. E, enfim, um Grêmio que se mostrou cansado, porque vem numa maratona de jogos, jogou num calor horrendo lá em Campinas, de 11 horas da manhã. A Ponte Preta mais inteira fisicamente mandou no jogo, não venceu por azar. E esse horário das 11? Público bom, mas os jogadores têm reclamado, Já tá têm passado mal. Agora vai começar a ficar. Principalmente para os times que disputam a Copa do Brasil, sem exceção, Te porque viu? começa a encavalar 2 campeonatos num horário... Não, mas Felipe, o jogador do Palmeiras vomitando em campo lá. O Lucas. O Lucas também, o Dudu. eu acho que na verdade esse jogo das 11 vai ter que pensar numa maneira aí de centralizar em Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do E Sul. detalhe, a tendência a partir do mês que vem, que entra a primavera, o tempo fica ainda mais quente. Exatamente. Então, a tendência é que os jogos ainda tenham ainda mais dificuldades climáticas do que já tem. A questão é a seguinte, quando foi lançado e com muito sucesso esse horário das 11 horas, muito se falou até quando ele iria, né? Se destacou muito esses meses que a gente está entrando agora, porém, em relação à bilheteria, ele foi muito bom. Tanto que no começo do campeonato... Pra quem assiste o jogo, Fábio, é maravilhoso. Havia um jogo e a SBF colocou mais um, porque em bilheteria estava ótima. Porém, esqueceram daquilo que a gente estava pensando lá atrás. E agora temos... Curitiba e Chapecoense. 1x0 gol de Henrique Almeida. Jogando A bem, situação do Curitiba estava tão ruim que essa terceira vitória seguida do Curitiba e nem assim saiu da zona de rebaixamento. Mas tá subindo, hein, Tá Antônio? subindo. Tá subindo. Mas, olha, na minha opinião, o Curitiba vai ser um dos rebaixados. Não aguenta. Eu acho que Lembra cai que eu Avaí. falei do Joinville? Que o Joinville também ia subir, mas também é outro que... O Inter venceu 2-0. Primeiro gol do Golaço do Valdívia. Jogando bem esse Valdívia, hein? Lembrando que o Atlético Paranaense poupou vários jogadores, né? O Atlético Paranaense vem pela Copa Sul-Americana, veio de uma vitória frente ao Joinville lá em Joinville por 2-0. Priorizou um pouco a Copa Sul-Americana, está numa posição confortável do Campeonato Brasileiro. E a gente estava falando da troca de técnico, né? O Inter com o Argel chega à segunda vitória consecutiva. Isso. A Ponte, o empate contra o Grêmio, interrompeu uma sequência de 3 vitórias seguidas da Ponte sob o comando do Doriva, né? Só o Vasco que não surtiu muito efeito, não, a troca de treinador. O Vasco até teve o Jorginho na estreia frente ao Flamengo, mas não conta, né? É uma outra competição, É né? uma outra competição. Outra condição, outra realidade do clássico. Sim. O Vasco que chegou à sua 6ª vitória seguida em clássico. Desde a época do Expresso da Vitória. Em 1930. O Vasco, se quiser alguma coisa, o próximo jogo dele é o Figueirense com em São Januário. Tem que ganhar esse jogo. Maracanã. E depois a gente já falou isso. Maracanã, né? falaram essa questão do vamos lá
tem que ganhar Aí, contra o Joinville e contra o Coritiba. Joinville e Fluminense. Fluminense perdendo pro Joinville e de virada. De virada. O Joinville em franca ascensão. Cícero abrindo o placar, Cícero, né? sempre quando vem, começa bem e tal, daqui a pouco ele arruma um. Fred tá saiu com reclamando. 5 minutos de jogo, machucado. Fred é outro também, machucado. O Joinville fez prevalecer o fator humano de campo, jogou bem, virou o jogo ainda, tomou o gol e virou o jogo no segundo tempo. Surpreende, Felipe, essa reação do Joinville? Surpreende porque o time do Joinville é muito fraco. É muito fraco. Eu tive a oportunidade de vir de perto quando eles estiveram na Vila Belmiro. E Foi um dos jogos às 11 da manhã. Só que é o seguinte, viu, Felipe? Esse time que jogou contra o Fluminense, time completamente diferente. Acho que só tem 3 ou 4 jogadores daqueles que jogou contra o Santos aqui. A mudança técnica para o Paulo César Guzmão e a mudança de alguns jogadores melhorou. Mas eu acho que é, como eu estava falando do Curitiba, eu acho que é uma sobrevida, mas que dificilmente Também escapa. volta a cair. Daqui a Embora pouco nós já começa. tenhamos falado sobre o Vasco, mas mostra que o poder de reação do Vasco não existe, porque o Curitiba reagiu, Goiás reagiu, Joinville está reagindo, Sim, o Santos, e você não vê reação do Vasco. Mas aí, se o Vasco reagir agora, vai reagir no Então, momento certo, né? Só que o Vasco está a Vasco- 7 pontos do Vasco penúltimo para colocado. reagir, meu O amigo. tem que ganhar Vasco- Não, eu tô muito. colocando uma hipótese. Você Mas nunca o pode colocar... Nenê jogou o quê? 2 jogos. Jorge Henrique jogou 2 jogos. Eu acho que o Vasco tem, de repente, tem até a força de transformação muito maior que os outros Eles times. falaram naquela vez, o Fluminense, que praticamente ganhou todos os jogos no retorno, foi em 2009, se não me Foi, engano. com o Cuca. Certo? E aí, mas ainda assim, o de 6 Fluminense jogos, só você ganha escapou naquela roubalheira com o Palmeiras. Carlos Eugênio Porque senão não tinha escapado, não. O Palmeiras deixou de ir para a Libertadores e o Fluminense não foi rebaixado. Mas custou caro isso pro Palmeiras. Eu acho que Vasco dificilmente escapa. Acho que Joinville também dificilmente escapa. Vamos pôr a tabela aqui pra gente ver melhor a classificação. Tadeu, antes da tabela, rapidamente, por problema de edição, porque o editor que editou hoje é muito fraquinho, né? E ele não teve rodada... Fábio Lázaro, não sei, né? Volta, chefinho. Hashtag volta, chefinho. Os resultados da rodada, passar rapidamente, que não tem nem tabela. No sábado, Santos 5, Avaí 2, a gente vai falar um pouco mais depois. Goiás 3, 0 Vasco da Gama, Figueirense 2, 1 para a equipe do Sport. No domingo de manhã tivemos Coritiba 1, Chapecoense 0 e o empate 0x0 entre Ponte Preta e a equipe do Grêmio. No domingo à tarde tivemos Flamengo 2, São Paulo 1, tivemos Joinville 2, Fluminense 1, Internacional 2, Atlético Paranaense 0, Cruzeiro 3, Corinthians 0 e jogo único às 6h30 da noite. Cruzeiro 3, Corinthians 0? Corinthians 3, Cruzeiro 0. Ah, bom. Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1. Próxima rodada, sábado, Vasco e Figueirense, São Paulo e Ponte Preta, São Paulo em crise, Grêmio e Coritiba. Vasco e Figueirense, jogo pra sair No faísca, domingo, hein? Avaí Internacional, Palmeiras e Joinville. Palmeiras precisa ganhar, né? Fluminense e Atlético Mineiro, Sport e Flamengo, Chapecoense e Corinthians, Cruzeiro e Santos e Atlético Paranaense e Goiás. Classificação, Corinthians mais líder do que nunca, 43 pontos ganhos, já está enxergando a taça. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro com 39 pontos ganhos. Em terceiro, Grêmio, 37. Em quarto, Fluminense, 33. Em quinto, Palmeiras, 31. Em sexto, São Paulo, 31. Pedi pessoal segurar a tabela, não virar, tá? Em sétimo, Sport, 31. Em oitavo, o Atlético Paranaense com 30. Em nono, Chapecoense com 28. Em décimo, Internacional com 28. Segura aí. G4, até onde é a briga? Antônio Carlos. O Santos está a 6 pontos do Fluminense. Tá, vou falar do Santos aqui rapidamente. 6 pontos. 6 que podem representar 3. Por quê? Tem confronto. Santos e Fluminense, confronto direto na Vila Belmiro. Então o Santos, nesse ponto, corre por fora, tem alguma chance. E aqui, ó, daqui pra cima, de São Paulo e pra cima, é que vai brigar ali por Libertadores. Aqui, o Internacional, talvez. O Sport não tem força, Atlético. Desses 10, o Santos só joga 2 jogos fora. Desses 10 aí. Sua opinião, Rinaldo. G4. Tem muito que mexer ainda. Faltam 18 rodadas, tem muito que mexer. O Santos está a 6 pontos do G4. Tudo bem, vamos pôr o Santos aqui. Santos, que há junto pouco nesse tempo bolo. atrás era tido como um candidato a rebaixamento a 13 pontos do G4, está a 6. Mas mudou o técnico, né? Então veja só. Não tem nada definido aí. Nem para título e nem para G4. Fábio Lázaro.
Hoje, os 6 primeiros, mas como o Rinaldo disse, tem muito que mudar. Sport Atlético Paranaense, eu acho que perderam a força, não vão ficar abaixo dos 10 primeiros, vão figurar entre os 10 primeiros, Chapecoense provavelmente. Também. A Chapecoense também, mas essa aí nunca chegou assim. E esse como Sport. Inter? O Inter tem o grupo, Inter é um tem bom time, dependendo do que o Argel trabalhar no Internacional, pode chegar assim entre os 4 primeiros. Porém, hoje, a briga é entre os 6 primeiros. Felipe de Paula. Nada, eu acho que a gente pode colocar. Eu acho que dá para tirar dessa briga aí Sport Chapecoense, eu não tiraria o Atlético ainda. Acho que o Sport vem uma sequência de 3 jogos sem vitória, perdeu muita força se não reagir. Aliás, que o Sport fez a gordura nesses jogos no primeiro turno. De repente é uma tabela que favorece, mas eu não acredito no Sport, não acredito no Chapecoense e acho que o Santos tem como chegar nessa briga, né? Mas assim, ainda está longe e de repente o Flamengo, se conseguir engrenar também, o time com o Ederson é diferente, eu acho que o Flamengo pode chegar mais para frente, mas hoje aí vou com o Fábio, os 6 primeiros estão... Netinho. Eu acredito nos 5 primeiros. O São Paulo é um time que joga muito com o estádio vazio, muito desmotivado, problemas internos. Eu creio que será ultrapassado tanto São Paulo, Sport, Chapecoense e Internacional. O Atlético Paranaense se apresenta bem, principalmente em casa. Então essas outras equipes, com certeza os que vêm de baixo, estão em ascensão. E tenho certeza que Santos, alguns outros times, até a própria Ponte Preta, que não tem um time bobo, vai dar uma subidinha na tabela. Títulos, 3 primeiros que brigam por título. Felipe concorda. Os 3 primeiros. É os 6 primeiros e mais ninguém. Manuel, o Fábio. O campeonato tem muito que mudar. Hoje, os 3 primeiros. Como eu disse, hoje, os 6 primeiros. Rinaldo, hoje, os 3 Antônio. primeiros. Pra mim, Corinthians e Atlético. Eu acho que o primeiro não disputa no não, dois. viu? Em breve ele cai a tabela aí pra baixo. Vira a tabela agora, vamos acompanhar o restante. 11º vem o Santos, 27. 12º a Ponte, 27. 13º Flamengo, 26. 14º Figueirense com 23 pontos ganhos. 15º Cruzeiro, 22. Olha o rebaixamento. 16º Goiás, 22. 17º Coritiba, 21. 18º Avaí, 20. 19º Joinville, 19. E o Vasco, em último, ficando com 13 pontos ganhos. Está a 6 pontos do penúltimo. Netinho, esse Z4 aí, como é que vai ficar? Então, Hoje Goiás, Coritiba, Avaí, Joinville, né? Curitiba, Avaí, Joinville e Vasco. Então é complicado. Tem porque Goiás, tem Cruzeiro, tem Figueirense. muito time cotado pra cair pra segunda divisão tá lá pra cima. Que é caso de Chapecoense, caso de Ponte Preta. Mas Normalmente você acha- começa o campeonato, esses times vão cair. Netinho, o Vasco praticamente, na minha opinião, dá, já não dá. é. Você pega Vasco aqui, Vasco não dá. você tira o primeiro fora da tabela, tá entendendo? Que é o Goiás, 22. Tá 9 A diferença é 9 pontos. 3 É rodadas muita perfeitas. Ele tem que O ganhar. Goiás tem que 3 perder jogos. tudo e o Vasco ganhar tudo. Não, Eu vai acho que acontecer. Verdade. Goiás, Curitiba, Avaí e Joinville tem que perder tudo. O e ele ganha tudo. único time que ainda dá um alento assim, tem camisa. Pode, é o Cruzeiro. E Mas o Cruzeiro tá nem caindo merecia muito. cair por justiça, porque o que eles fizeram com o treinador lá, o Marcelo, que era no Palmeiras, pediram para chegar no fundo do poço. Então eu acredito que ainda pode acontecer uma reviravolta no máximo até o Cruzeiro. Lembrando que se o Cruzeiro não passar quarta-feira, que eu não acredito, mas se não passar na quarta-feira, pode ser que o Vanderlei Luxemburgo caia. Felipe. E joguem contra o Santos com o técnico Exatamente. novo. Luxemburgo não ganha nada desde que voltou do Real Madrid, parece. Não tem grandes títulos. Estava lendo alguma coisa hoje na coluna do Dica na Folha. É só regional, né? Que ele conquistou depois que voltou. Ele fez um trabalho interessante no Flamengo. Antes do Flamengo, No Grêmio. No Grêmio ele teve alguns momentos interessantes. No Flamengo também teve, né? Agora, a gente sabe a maneira que o Luxemburgo trabalha e pegar o Cruzeiro num momento de reconstrução do jeito que foi, sei lá, achei que foi um... O problema do Luxemburgo O é que não Luxemburgo admite está que tem numa que se fase. reciclar. O Luxemburgo está numa fase Não. tão difícil, Felipe, tão difícil, que nem a Taça Guanabara ele conseguiu ganhar. Estava na mão dele, ele não conseguiu ganhar. Na verdade, reconstrução na mão do Luxemburgo sempre foi caminhão de dinheiro, ele contratar quem ele quer e fim de papo. Agora o Cruzeiro que está desmontando o time, mandando todo mundo embora, trouxe um treinador que monta elenco da maneira oposta, né? Com o que é proposta, é estranho o negócio. Fábio. A diretoria do Cruzeiro afirmou que o Luxemburgo permanece no cargo, independentemente se classificar ou não na próxima fase da Copa do Brasil. Mas tem que se lembrar que uma rodada antes de demitirem o Marcelo Oliveira, ele foi bancado mesma também. conversa.
Flamengo você coloca nesse bolo, Fábio Lázaro? Brigando Não, pra hoje- não cair? Flamengo, Não, do Beto Rainer? brigando pra não cair, não. O Flamengo não cai. Tá estabilizado. Principalmente ali. depois Não da briga chegada- pra subir, mas também não principalmente briga pra depois cair. da chegada do Oswaldo de Oliveira, que não é um técnico de ponta pra brigar por título, mas também não é um técnico pra cair, pra derrubar time, não. Vamos aos gols do Atlético Mineiro. Pro bem do futebol, venceu o Palmeiras ontem. Ah, tá. E antes de qualquer coisa, informações Tão do verdadeira quanto uma Palmeiras, nota de R$3. o Verdão que permaneceu em Minas Gerais joga na quarta-feira contra a equipe Andrei do Giroto Cruzeiro. abriu o placar. O Palmeiras, então, como eu disse, hoje os titulares ficaram na academia, apenas reserva treinaram. O Palmeiras que acertou com o Thiago Santos, volante do América Mineiro, jogador de 25 anos, surgiu no futebol no Prudentópolis, do Paraná. E acho que o Amaral perde espaço. Vinha, muitos dizem que era o melhor jogador do América Mineiro nessa competição. Faz Ele gol, fez hein? gols. Principal jogador em desarmes, né, da Série B. Assim como o Gabriel era no Palmeiras. Netinho, aí comeram pouco no prato aí, ó. Prato. O Prazo falhou, hein? O Leandro Pereira pode sair do Palmeiras. Achei que o Clube Brugge da Bélgica está querendo contratar Leandro Pereira. Ele que veio ao Palmeiras. Demorou pra sair o goleiro, hein? Ele que veio A ao bola Palmeiras. desvia no lateral quando do cruzamento e o goleiro perde o tempo de bola aí. Se ela segue o curso natural, ele chega na bola. Ela desviou. O Prato que foi vetado por Carega. Já estava acertado com o Palmeiras, R$2 milhões na época, $2 milhões. E o Carega preferiu o Cristal. Então, Por 8 milhões. Continuando, o Leandro Pereira que pode ser vendido ao Clube Brugge da Bélgica por 12 milhões. Ele chegou ao Palmeiras por 5. Então, Bom um negócio, lucro manda muito embora. bom caso ele for. Ótimo. O Lucas Barros se recusou a ir para a seleção paraguaia. Ele estava convocado para jogar contra a equipe do Chile no dia 5 de setembro, mas ele preferiu não jogar. Ele pediu para o técnico Ramon Dias para não jogar, porque ele quer ter a sensação de jogar um Corinthians e Palmeiras, que é nesse meio tempo. Cleiton Xavier sofreu uma lesão muscular, fica um mês fora, e são essas as informações do Palmeiras. Como é que você viu essa derrota ontem, Antônio Carlos, do Palmeiras? Aí não foi muito pênalti, não foi um pênalti. O Lucas tava de Lá é costas, né? difícil, 1% né? pênalti é Lá é pênalti. difícil. O Palmeiras começou bem o jogo. O problema do O Palmeiras, Atlético ó, empatou. o Flamengo foi assim. Na minha opinião, começa na bem, minha saiu opinião, na frente e na depois minha recua. opinião, na minha opinião, o Palmeiras não merecia perder esse jogo. Não, no segundo tempo podia até O Palmeiras empatado. teve chance de empatar, mas perdeu lá, você sabe que é difícil. Agora aquilo que você falou, o próximo jogo é com Joinville o em Joinville em casa. Tem que ganhar. É. Tem que ganhar. Aí, vamos time que que vamos, jogou né? contra o último colocado da segunda divisão e perdeu. Em casa. O time sub-20 do último colocado. Então, Diga, Reinaldo. Fala do Palmeiras, Reinaldo. não, eu acho o seguinte, pra mim, vitória justa do Atlético fez prevalecer o mando de jogo, sim, mando de campo. O Palmeiras tentou reagir no segundo tempo. O Atlético bem postado atrás, foi um bom jogo. O Atlético mereceu a vitória, sim. Agora, eu falo uma coisa pra você, uma vitória que encorpa o time do Atlético pra disputa do título, porque o Atlético pega o líder do campeonato hoje para jogar em casa. São 3 pontos que ele pode perfeitamente vencer dentro de casa, e aí a diferença cai para 1 ponto. O Atlético não tira da possibilidade de título, certo? O Atlético jogou o segundo tempo mais no erro do Palmeiras, eu achei que jogou errado, achei que poderia ter jogado mais ofensivamente, mas ainda assim fez prevalecer o mando de campo e venceu com justiça por 2-1. Mas o Palmeiras também, Felipe de Paulo, nas últimas 3 rodadas, sai na frente e depois fica esperando ver o que acontece. Eu vejo nesse time do Palmeiras aí, a gente até a última vez que eu participei aqui, eu ainda falei da qualidade do Gabriel, que como que o Gabriel representava nesse time, e a hora que perde o Gabriel, o Marcelo tá tendo dificuldade de montar esse elenco. E isso a gente fala aqui há bastante tempo, que como lá fora, no futebol praticado no exterior, a gente tem volantes que sabem sair para o jogo, e aqui no Brasil a gente insiste com esses volantes que só são escalados só para marcar. E aí o Palmeiras, no momento que perde os seus 2 principais volantes, o time acha, né, o Atlético estava melhor, né? Aí numa falha defensiva o André conseguiu fazer o gol de cabeça, mas também fez o gol de cabeça e não fez muito mais coisa. O Amaral é um jogador que não estava marcando ninguém individualmente, mas também é um jogador Até falhou perdido. No pênalti ele falhou, Sim. porque ele não estava marcando ninguém. O Amaral nada mais E é aí- que o zagueiro um pouco à frente. Então, e aí o Palmeiras melhora no jogo, né? Na hora que ele tira o André Giroto, né? E coloca
e colocam o time mais pra frente. Quando ele tirou o André, entrou o Robinho? Não, o Robinho entrou no lugar do Egídio. Entrou o Gabriel Jesus. Né? Aí entrou o Gabriel Jesus no lugar do André Giroto. Foi quando o Palmeiras começou a criar e foi quando o Palmeiras começou a melhorar. Então, assim, o Atlético, falando um pouco do Atlético, o Atlético tem uma defesa muito vulnerável. Muito vulnerável, o Santos fez 2 gols lá, é um time que joga, mas deixa jogar. Eu, se sou o Marcelo, né, quem diria, o cara é bicampeão brasileiro. Mas eu acho que o Palmeiras perde muito tempo tentando montar 2 volantes aí com marcação. Recua o Robinho, bota o Zé Roberto, uma saída essa de confusão toda, Felipe, contrataram 26 jogadores. Já deu nosso time. Netinho, prazer em tê-lo conosco aqui no Lente Esportiva. Sucesso aí pra você. Maravilha. E quarta-feira, Dali Santos. Seu placar quarta-feira. Meu placar para quarta-feira é 2-1 pro Santos Futebol Clube. De virada, tá? Assim, eu agradeço a todos vocês por terem me chamado aqui, né? A gente poder representar a nação santista, que a gente é apaixonado pelo clube de qualquer maneira, a gente gosta mesmo. E agradeço ao telespectador em casa pela audiência, mandar um abraço para os nossos amigos polêmicos lá do grupo Amigos Santistas também. E, enfim, quem puder acompanhar, tem o blog do netinho.com.br. A gente disserta bastante sobre o Santos Futebol Clube, bastante polêmica, coisa construtiva, muita coisa da memória viva do futebol, principalmente do Santos. É bem curioso. Então, quem puder, é só acessar lá, blogdonetinho.com.br. Tem no Facebook também. Muito obrigado aos companheiros aqui. No Facebook Facebook/blog do Netinho. Beleza, obrigado pela sua presença conosco. Antes de encerrar o bloco, encerramos com a Sueli Abreu, colocando a pergunta do dia. Em 1984, o Fluminense foi campeão no Campeonato Brasileiro. Quem foi o maior artilheiro? Bom, amigos, a minha pergunta está aí. No final do programa, eu volto com a resposta para vocês. Até lá!